bom dia, dona Júlia. Bom dia. Bom dia, Yara. Bom dia, menina. Bom dia. Não é Isso. pra trabalhar. Olha só, a dona Júlia, eu, Luiz, né? Luiz Lima, hoje na sua residência, estou aqui com muito carinho, né? Para nós fazer um bate-papo, uma conversa legal, uma entrevista da história de vida da senhora, dona Júlia, e do seu José, né? E da sua família também, por que não? Família, né? Família é tudo na vida da gente, né? Então, que legal. Hoje, dia 12/9/19, às 10 horas e 50 minutos, estou aqui na cidade Mineira Nova, dentro da cidade dos Mineiros, Criciúma, Santa Catarina, na residência da dona Júlia, tá? E a gente vai conversar, fazendo assim um bate-papo legal, né? Bate-papo legal. E quero dizer para a senhora assim que é um grande orgulho de eu estar aqui hoje, eu, Luiz, né? Um grande orgulho, com carinho, vindo aqui na sua residência. Vamos ver se vai dar Porque tudo certo. a senhora e seu esposo, a sua família, tem uma história muito linda, muito rica, de amor, na história, dentro da comunidade, no social, em tudo, né? Em toda parte. Onde o seu esposo, o seu José, né? Que legal, né? José. O senhor que até na guerra ele foi, né? Na batalha, né? Na batalha de frente, na guerra, né? De frente. É muito bacana, muito legal a gente registrar com a dona Júlia contando essa história, contando toda a história de vida da família e da senhora também. Tá certo? Às vezes eu não deixava ele contar mais a história da guerra, porque ele já começava a chorar, né? Certo. Aí eu dizia, se é pra chorar, não precisa contar, não precisa contar. Certo. Então agora vamos começar falando. Eu queria perguntar o nome da senhora completo. Júlia Helena Rosa. Júlia Helena Rosa. E o nome do seu esposo? José Isídio Rosa. José Isídio Rosa. Rosa. O nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai era João Domingos. João Domingos. Da minha mãe Cassimira Yabunsky. Certo. E o nome lembra do seu pai, do pai do seu esposo e da mãe do seu esposo? Se não lembra tudo, mas de repente... Conheci só a mãe, o pai não conheci. Certo. Dela era Justina. Justina. É. Legal, legal. Justina Rosa, né? Justina Rosa. Certo. Dele eu sabia o nome, mas eu esqueci também. Certo, mas tudo bem, tá? Agora eu queria também perguntar para a senhora o nome dos seus filhos, primeiro dos seus irmãos, o mais velho até o caçula. Mas a mais velha sou eu, né? Certo, nome, Depois, o você já segundo falou. Era Antônio Luciano. Certo. Que é Antônio Luciano Domingos, né? E do segundo era... Do terceiro era João Manuel. Certo. Então, daí a minha mãe botou assinatura assim. Que daí meu pai tinha saído e trabalhar fora e ela não sabia na língua dela como era, né? Certo. Ela botou qualquer nome lá no cartório. Certo. E o quarto, é o quarto agora, né? Não, o terceiro. Agora Terceiro. vai ser o quarto. O quarto é Lídia Lima. Lídia Manuel Lima. Certo. Que é o marido dela era Lima. Certo. E o último ali é o Pedro João Manuel. Certo. Nossa, Então vocês eram esses irmãos. Quantos irmãos eram no caso? 5 irmãos, né? Legal. E certo. Então, e a senhora veio de que terra? Terra natal da senhora? Cocal. Cocal do Sul. Pertenceu ao Sanga. Certo. E o seu esposo, a senhora sabe qual é o lugar, terra natal dele? Ele, Jaguaruna. Jaguaruna. Beira-mar. Beira-mar. É a região, então, de açorianos. Né? Açorianos. Porra, de peixe no café, peixe no almoço, peixe Que legal, que legal. Olha só. Imagina, né? De origem geralmente portuguesa, geralmente, né? Não é todos, né? Mas porque foram para as beiras de mar, né? Pois é. Os açorianos, Eles né? não, ele era pescador, tudo. Certo, que legal. Até ir pra guerra, né? Depois da guerra, Isso. trocou de profissão. E agora eu queria também saber, falar sobre uma coisa bonita que acontece na vida das pessoas, né? Que é um momento assim mágico que guarda na memória, é a adolescência.
Como é que era, por exemplo, em Cocal do Sul, né? Estava em Cocal do Sul, na adolescência. E como é que era a adolescência da senhora? Como é que era a vida naquele tempo? Nós era ir para a igreja, que falecida meu pai e minha mãe mandava, né? Brigava, nós ia para missa, tinha aqui na missa. Aquele tempo era o padre dominante, tu não conheceu, né? Sim. O padre dominante é um padre brabo. Já vi falar bastante. Já vi falar bastante. Tinha uma moça, uma mulher com degotado, com manguinha curtinha por aqui assim. Ele já gritava, não entra, vai em casa trocar de roupa. Não Olha entra. só, ele era bem... Mas era exigente que minha nossa. Certo. Mas botava todo mundo na linha, né? Todo mundo certinho. Aqui, como exemplo da igreja, quase pelado. Hoje a situação hoje está muito diferente, né, daquele tempo, né? Então tá, eu queria saber agora também da senhora, por exemplo, falando muito do tempo de menina, né? Como é que era... você me falou fora agora que ajudava com o pai na roça. Na roça, e quando tinha tempo de brincar, era brincar na terra, né? Porque Sim. não tinha outra coisa para brincar. E era coluna, assim, o que seu pai tinha? Era plantação na roça e gado? De arroz. Não tinha criação. Não tinha Era criação. Pobre, era pobre. Trabalhava com os outros. Quando nós formamos adultos, mais ou menos 13, 14 anos, Sim. nós trabalhávamos esses zanatas, esses roços, Sim. esses bergman, Sim. tudo eles procuravam nós. Vocês Certo. achavam nós E muito trabalhador. e voltando ainda, não cortando a senhora, que é coisa tão rica, legal, é a adolescência. Como é que vocês brincavam, com que brincavam, que eu sei muito nas entrevistas daquele negócio. Como é que era o cozinhadinho? Como é que era? Fazer um foguinho na rua, botar uma latinha lá em cima. Isso. No fim jogava tudo fora, porque não prestava. Não dava certo. Tinha que aprender mais ainda. Não. E quem é que dava, vocês pediam, por exemplo, o que pedia para fazer ali, para fazer o cozinhadinho? Nós pedíamos para minha mãe arroz mas era arroz, farinha, açúcar. Para fazer o cozinhadinho. Ela misturança. E vem aqui. E o lugar lá, o bairro, a senhora lembra o bairro que morava, dentro de Cocal do Sul? Lá, me lembro, mas hoje não dá nem para diferenciar nada, porque é tudo uma cidade, né? Grande. Certo. Mas antigamente o Cocal é só uma rua, só um lado desse lado e outro do outro lado, gente lá. Certo. Nós temos nosso histórico começando do meu avô. Sim. Lá no Cocal, tá tudo lá. Se eu quero ir lá buscar, eu tenho lá. O histórico deles todo, né? De nossa vida. Certo. E a senhora contou para mim que morou onde a cerâmica, o chão da cerâmica. O chão da cerâmica ali é. Era da família da senhora, dos seus pais. Aonde o chão da cerâmica hoje está colocado, e a cerâmica. nossa casa era uma casinha ele fez de barro as paredes, né? Certo. E em cima a telha era de palha. De palha. Ele foi banhado nos matos, sei lá, cortou e ainda fazia nós dobrar, que nós não sabia, nós apanhava. Sim, para poder dobrar e fazer as palhas. Fazer a palha para cobrir. Para cobrir. Cobrir a casa. E o chão dentro, era chão de batido? Chão de terra. Chão de terra batido, que eles chamavam. Chão de terra batido, Mas digo para a senhora assim, uma pergunta, ao mesmo tempo também uma falada também nesse assunto, que era muito difícil na época, né? Pobreza, né? Na época roça, tinha que plantar para comer. Pobre. Hoje tem alguém aí, que nem precisa e já anda nas portas pedindo para ajudar, para dar isso, para dar aquilo. Por isso que tem muita gente que não trabalha, porque ganha de graça. Certo. E nós não tinha para comer. A minha mãe pegava, ela tinha... Meus tio era da colônia, que era da Morro da Fumaça, da Esplanada, que, né? Era casa grande. Sim. Ela ia lá, trazia queijo, salame. Trazia uma ajuda, que era um colono mais forte. Colono mais forte, ajudava, dava uma ajuda para ela. Certo. E ela ia de lá da Visconde, lá na Morro da Fumaça, lá na Esplanada, a pé. A pé, porque não tinha nada para ir, não tinha bicicleta, mesmo ela não sabia andar. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Naquela vez era só trem, né? Certo, quem pegava o trem, certo. Não. Quem tinha dinheiro pegava o trem, quem não tinha... Já tinha que caminhar. E eles caminhavam mesmo, né? Caminhavam, E segundo as histórias que eu tive já conversando com pessoas das histórias, as mudanças naquele tempo, quando trocava de mudança para um lado para o outro, era feito de carro de boi, geralmente.
Geralmente, nem sei porque nós não fizemos muita não mudança. chegaram a fazer o seu pai, não? É só uma mudança só. Certo. É por isso que eu sempre digo, a pedra que muito rola não cria limo, né? Porque Sim. tu já tem pouca coisa, tu vai levar para outro lugar, quebra metade da estrada. Certo. Não tem nada, né? Certo. E assim tá parado no lugar, não. Como eu tenho um filho aí, que hoje ele tá lá no... E naquela, por exemplo, na história ainda continuando mais um pouco da adolescência, tinha outros tipos de brincadeira, por exemplo, aquelas brincadeiras de nós íamos nos pastos, correr atrás do carneiro, se balancear, tinha coqueiro, nós pegávamos a folha de coqueiro, aquela que mais queria dar volta por longe, né? Ah, é? Não, nós era... E tinha morrinho para brincar de canoa do coqueiro, correndo lá de cima do morro? Tinha. Assim tinha. Às vezes eu vejo na televisão os carneiros, eles mostram na televisão dando cabeçada nos outros. E nós ganhamos muita cabeçada. Olha só, né? Porque o carneiro é brabo, né? Sim. E sim. ele vê a gente, aquele que é brabo, ele vê a gente e já vem correndo. Com certeza. Correndo, dava aquela cabeçada que jogava a gente no... Não, eles são fortes, a cabeça são fortes, são bravos nesse sentido, eles se defendem, é a defesa deles, né? É a defesa deles. Tudo bem, então agora nós vamos passar para a juventude. Juventude da senhora, né? Que bacana. Juventude era dentro de casa, eu falei assim, não deixava sair para nada. Como é que é? Só ia à missa. Só ia à missa, isso. Só ia à missa. Sim. Só a missa. Nós ia à missa daqui da Visconde, ali, da linha Batista. Certo. Lá no Cocal, a pé, com o sapatinho pendurado na mão. Lá, antes de chegar lá, depois do cemitério tem uma ponte. Certo. Nós descia naquela ponte, lavava o pé, que já levava paninho para chegar o pé. E deixava o paninho já ali escondido. Me diz uma coisa, dona Júlia. Me diz uma coisa. A senhora, nessa época, está falando na Mina Visconde. É. E vocês se mudaram de Cocal para Mina Visconde? Para Mina Visconde. Eu tinha 6 ou 7 anos. Dali fiquei ali até casar. Até na Mina Visconde, até casar? Até casar. Mina Visconde. E meu pai e a minha mãe ficou até morrer. Certo. E a Mina Visconde fica lá próximo à linha Batista? A linha Batista, um pouquinho para lá. Para lá um pouquinho da linha Batista, né? Ali é onde é o Shalom, hoje ali. Fundação Shalom. Aquilo ali era o meu aquele lote ali, que terreno grande ali, era tudo meu padrinho, ele era Boleslavo Nowakoski. Ah, sim, polaco. Ele chamava de bola para ele, bola. Polaco. Mas era Boleslavo. Certo. Isso. E ali naquela região ali é a região que tem bastante polaco que migraram. A linha Batista polacada tudo ali, ó. Vieram da Polônia, né, para aquela região ali, colonizar, né? Colonizar. E Dembosque, onde vocês foram morar. Então, já na juventude, a senhora já lembra também, né? Mais legal, né? Às vezes, quando meu pai deixava, nós ia de lá, tem ali na linha Anta, Santo Antônio ali. Sim. Nós ia naquela igreja atrás, às vezes, tinha um casal grande que eu gostava, né? Corria atrás, mas... Certo, mas não deu certo. Não deu certo. Isso, mas faz parte, né? Faz parte, porque a juventude é para isso, né? É isso, a pessoa, na educação da família, vai encaminhando, né? Nós saía tal hora eu quero ir em casa, é obrigada a estar, se não apanhamos, chegava. Tinha que ser firme, né? Respeitar, né? Na época ninguém tinha relógio, nem celular, nem essa nada, era pelo sol. Porque se não viesse, na outra vez não ia mais, né? Não ia mais, não deixava mesmo. Eles não deixavam, né? E outra coisa, nessa fase ali, quando a senhora ia na dança, como é que chamava? Era soirée, era rastapé? Baile, soirée, essas coisas, eu nunca fui que ele não deixava. Não deixava? Não. Não deixava. Não sei dançar até hoje. Sim. Nunca fui, nunca. E queremos puxar também um momento, na juventude, o jovem, muitas vezes, tem jovem, não é todos, mas tem jovem que gostam de se envolver dentro do social, na igreja e nas novenas. Vocês tinham novena, assim, terço? Como é que era? Naquele tempo não existia essas coisas assim nas casas. É. Não, porque a igreja era tudo longe, né? Retirada. A nossa igreja era no Cocal e lá na linha Torre. Mas a distância... Eu fiz a primeira comunhão na linha Torre, eu sempre digo para ela que daí eu comecei a ir a doutrina em Cocal, mas daí o padre transferiu nós para a linha Torre. Sim. Aí eu fazia a doutrina na linha Torre, fiz ali, né? Sim. E daí no dia da primeira comunhão, aí meu pai e a minha mãe eram tão pobres, não tinha roupa, mas a minha mãe tinha guardado o vestido do casamento dela. Certo. E o véu, né? Que o véu naquela época era comprido. Sim. Daí eu fiz uma trouxinha, levei o véu e o vestido e fui para... E estava chovendo ainda nesse domingo, para a linha Torre.
Lá entrei dentro de um mato, lá no Eucalipto, que era aquilo. Troquei de roupa, guardei aquela que eu fui vestida, fiz a primeira comunhão, na volta passei lá, peguei aquela e vim embora. Olha que história Assim que eu linda. quiser. Mas eu não tenho foto, nada que naquele tempo Por não nada a existia. Yara não sabia muito dessa história. Não, já sabia. Sabia? Já sabia, já contei. Sabia? É? É. Legal. Ela foi Nossa. sozinha fazer a primeira comunhão, né? Sozinha. Mas sozinha, é. Hoje precisa de tanta coisa, ui, né? E é tão gostoso assim na época, né, da primeira comunhão. É um Fui momento, sozinha, voltei sozinha e momento não aconteceu mágico, nada, né? Hoje não. Não, com certeza, né? Hoje não Era pode. muito diferente aquele tempo, o respeito, né? Era a população menor também, né? Não, hoje não dá para se confiar, né? É, Não- hoje não tá sei se muito acompanhando diferente. Aquela mulher que foi comprar fralda domingo para a filhinha, daí o cartão dela não passava na farmácia para o marido, acho que cancelou, não tinha saldo, sei lá o quê. Ela foi embora. Sim, sim, Não- sim. mas não chegou em casa? Sim. Agora ontem acharam ela morta já. Sim. É, não, hoje é muito diferente, né? A gente até nem vai lembrar muito dessas coisas, porque é tão triste, né? É tão triste hoje, a vida de hoje, né? É uma pena, é uma pena mesmo. Naquele tempo é não uma existia pena. nada, né? Não, Só tinha um bandido que eles falavam muito, mas era um tal de Luciano, não sei do que lá, se era Dem Bosco, e o outro era Casagrande. sim, Às vezes nós saíamos assim para. Eu tenho uma prima que mora lá na Santa Luzia. Ela, não sei se tu conhece ela, ela virou crente agora, depois de velha. Certo. Ela tem o cabelo branco. Ah, tá. Não, mas tudo bem, né? É isso, Ela tem é. o cabelo branquinho, daí a Mas vida do tudo pai bem, dela né? mandava no engenho lá, que era dos parentes deles, pegar farinha, né? Sim, sim. Nós ia pegar farinha, quando nós íamos um homem na estrada sozinho, nós agarrávamos o mato. Mas até eu quero dar uma uma pincelada sobre negócio de igreja, né? Religião, igreja. Eu tenho assim na minha mente, né? Que todo mundo não são iguais, né? Ninguém são iguais, né, Yara? Mas eu tenho assim na minha mente que nosso Deus, né? Nosso Jesus, Deus é um só. cristão, né? Deus A é nossa um só. Bíblia. Então é tão bacana, hoje até eu acho mais bonito nessa parte. É. Nessa parte hoje, que o povo estão mais irmandado. É. Estão mais com mão atada junto. Religiões, né? Pois é. Fazendo missas ecumênicas, culto ecumênico. Pois é. É bacana. Tudo Eu acho lindo bem, isso. Acho lindo Nossa, mesmo, né? aqui nessa casa, quantas missas veio que esses padres antigos aqui vieram fazer? ó? Sim. Agora nós Aqui, vamos ali partir. no Ani, nós ia missa que eles faziam. no Ani da Lourdinha. Miotelo, com aquela... É Miotelo naquele que Miotelo. usava essa sandália. Sim. Vestido de Jesus Cristo, né? É. Então tá, agora vamos partir então na juventude, puxar esse assunto da juventude ainda. E como é que foi o encontro da senhora e o seu esposo? Como é que se encontraram? Aonde que se Esse aqui, encontraram? o segundo? É. Isso é esse casamento. Parece né? aí até feio dizer. Sim. Né? Porque eu trabalhava de doméstica. Certo, Né? certo. E a minha mãe já tinha uma idade. E eu tinha esse meu irmão que está doente aí também. Ele morava com ela. Certo. Ele trabalhava na mina, mas ele já estava noivo. Daí um dia eu estava trabalhando lá no centro. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Eu não tenho casa para morar. Eu não tenho onde ficar. Sim. A minha cunhada não vai dar porque ela não vai querer mesmo, né? Sim. Eu morar Sim. junto. Eu tenho que arrumar alguém. Daí eu ia sempre na igreja ali de São José, né? Aí se encontrou com. Não, daí eu fiz. Ai, meu Deus. Fez um São propósito. José, arruma um homem para mim que seja bom. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser branco, pode ser preto, mas sendo bom eu quero. Certo. Naquela semana apareceu. Olha só, né? Eu Ela nem- já nem- tinha um filho do primeiro casamento, né? Ah, certo, Ela certo. sustentava o filho. Ah, já tinha o filho do primeiro casamento. Já. Certo. Esse já tem 60 anos. Certo. Então, mas aí foi bacana que se encontraram e se encontraram em que lugar? Assim, Local. Lá na casa onde eu trabalhava mesmo, né? Daí, tá. Aí ele foi lá. Mas daí eu disse, aí não tenho muito tempo para Pra conversar, porque ele tá em trabalho, Daí ele tudo. disse, não tenho tempinho, vamos lá na frente da igreja. Justo ainda convidou na frente da igreja. Na frente da igreja. Aí Bacana. ele sentou no banco lá, mas eu nem me sentei. Eu disse, ó, não vou nem sentar porque eu tô com pressa. Eu trabalhando. trabalhava em 3 casas. Ah, Eu trabalhava numa só para ganhar um dinheirinho para mandar para minha mãe, que eu tinha meu filho que era de menor, tinha Sim. 6 ou 7 anos, tinha que Sim. ajudar a tratar, né? sim, lógico. Daí ele disse, mas nós não podemos namorar, que nós já temos já saiu de um casamento e eu de outro, Sim. que ele era viúvo, né? Sim, E eu era viúvo, separado. viúvo. É. Aí eu disse, tá, então eu vou dizer tudo que eu quero, Certo. né? Daí eu disse,
Do outro, que o outro era ruim, o outro, quando recebia pagamento, ele já ia direto pro bar, ele ficava lá no bar, só vinha quando não tinha mais dinheiro, e daí vinha brincando, falando, que a gente não tinha Sim, daí não, problema, daí não procura deu pra certo, minha né? irmã, Não deu certo, não né? deu certo. Daí Isso. ele arrumou um amante. Certo. Arrumou um amante, quando eu vi, ele foi embora com ela. Aí, por esse motivo, com certeza que não vai dar certo, porque Foi embora. aí, tanto o esposo como a esposa não querem, né? Daí, Uma ele, parte dessa, aí né? ele começou a Na dar uma vida. praga pra mim. Daí ele disse assim, eu quero ver tu caída na sarjeta que eu vou te juntar. Eu disse assim, olha, Antônio, quem merece é que vai acontecer. Certo. Ó, a amante matou ele com uma machadada na cabeça. É, Na cama. Já veja faz o quê? só, né? Faz quase 40 anos que ele Sim. que matou. Sim. Né? Ele, Pois ele então. morreu, ela morreu também já e pronto, acabou. Aí a história continua. A senhora, eu quero agora, vamos conversar muito da história do seu José, né? José. Seu Zé, tá? Conversar a história. Como é que foi, por exemplo, quando vocês se ajuntaram, né? Se acertaram e os filhos foram chegando, Não, daí ele contou que tinha 6 filhos, né? certo? Falava que tinha uma muito doente. Certo. Aham. Não, a Yara até tá falando E daí isso, ele disse que tinha uma muito doente. Na minha ideia, ela era aleijada. certo. Daí quando eu cheguei lá na casa dele, quando eu cheguei lá, me arrependi. Sabe por que eu vim pra cá, meu Deus do céu? Mas tudo Porque bem, era aí pobre passou que- lá, né? E daí eu perguntei, cadê aquela filha aleijada? Ele disse, você não tem filha aleijada? Você tem filha... Tudo bem, então eu queria saber assim, ó, da senhora, qual foi a primeira filha ou o filho que veio? Qual foi? Seu José? Não, eu que fui lá na casa dele Não, morar. Não é essa pergunta, Não, né? Ela casou, foi morar na praia. Certo. Ele era carteiro É. Ah, tá. aqui em Criciúma. Porque Certo. quando ele veio da guerra, eles tinham que arrumar emprego para esses ex-combatentes. Certo. Né? Para Certo. quem não ficou no exército, no caso, né? Certo. Então arrumaram no Correio, correio. é. Ele trabalhava no correio aqui em Criciúma uma vez por semana. Certo. Então ele vinha. Logo depois o correio exigiu que trabalhasse todo dia. Certo. Então ele teve Foi que obrigado a morar arrumar aqui. casa, morar aqui. Morar aqui. Então ele arrumou uma casa, foi logo aqui ou foi em outro lugar? Na Colonial. Lá no na Metropol. Colonial. Aí depois da Colonial conseguiu aqui e veio pra cá. Certo. Aí ela já tinha o filho do primeiro casamento e ele tinha 6 do primeiro 6, casamento. 4 Certo. homens e 2 mulheres, Certo. Nossa. né? Aí depois, com ele, aí ela teve eu, que sou a mais velha, Certo. e depois o meu irmão mais novo. Ah, então são em 2 filhos, então. Os Os dois, dois. Em 2 filhos. Que bacana. Como é que é o nome do irmão? Sebastião. Sebastião. E o nome da seu dá completo. Yara Domingos Rosa. Yara Domingo Rosa. E ela é Sebastião José Rosa. Certo. E como é que foi, por exemplo, quando chegou o momento de ele ser chamado para ser o combatente, para ir para a guerra? Deixa que eu conto. Ah, Isso. Ele sempre contava, a família dele contava que ele, quando ele foi pro exército, ele já foi como voluntário. Porque como ele era da roça, ele não tinha obrigação de servir. Certo. Mas ele foi pro exército como voluntário, ficou 4 anos, né? Quando ele foi pro exército, estourou a guerra, daí ele ficou por 4 anos. E quando falaram que talvez o Brasil entrasse na guerra, ele já se voluntariou para ir também. Ele não foi escalado, ele foi voluntário, Certo. né? Então ele foi pra guerra, aí ele foi, logo em seguida ele foi pra guerra, que daí tem aqui o seu João Borges, né? Clemente. Que foi Isso. junto com ele, mais o seu Orlando Bianchini, e mais alguns agora que eu não estou recordando o nome, que eu conheci o pessoal ali. Mané Morte. Então eles tiveram, assim, naquele último ano de guerra, né? Eles estiveram na Itália, e até ele participou daquelas tomadas de Montese, Monte Castelo, Fornovo, tudo ele teve ali, né? Certo. Então, nas verdade, batalhas. Então tem aquele documentozinho que mostra tudo certo, não deu pra ele bater, Tem, mas né? eu não lembro, não achei. Achei, mas tá lá. Então, assim, ó, foi os brasileiros que Que ajudaram. deram fim à guerra, né? Certo. Porque foi o soldado brasileiro Que foi na frente da batalha. conseguiram Chegar no Monte Castelo. chegaram os alemães lá e render, né? Os alemães renderam. O exército brasileiro era pequeno, Certo. poucos soldados, e o exército alemão era muito grande. Só que contam, né, que os brasileiros tinham uma inteligência muito grande, né?
Que legal. Eles armavam a situação, da impressão de que eles estavam num local e na verdade eles estavam noutra. Olha só, né? Né? Eu não sei se tu sabe da história que teve 3 pracinhas que morreram em combate com os alemães. Pode passar essa história. Assim, eles tiveram em combate com os alemães, morreram na mão dos alemães. E teve um dos soldados alemães que eles acharam o soldado brasileiro muito corajoso. Então eles fizeram a cova dos soldados, dos 3 soldados brasileiros, e prestaram uma homenagem para eles. Tanto que tem uma banda, se eu não me engano, uma banda sueca que fez uma música em homenagem aos pracinhas, né? E tem até o refrão brasileiro. Que bacana. Cobras fumantes, eterna é a sua vitória. Que bacana. Assim, ó, que tu legal. vai procurar no YouTube, tu acha. Muito bonito. Que legal. Então, assim, eles... Aí, como o pai contava, quando Sim. eles embarcaram no navio para voltar, eles dizem que assim, uma alegria muito grande de estar voltando para casa, Poxa vida. mas uma tristeza também muito grande, porque eles tinham deixado muitos amigos mortos lá, né? Sim, amigo morto, é. Porque E eles eram tiveram que entrar também no combate, né? Guerrear, Pois é. né? Entrar no Contra os- combate, como dizer, era uma situação que os italianos estavam na guerra também, muitos já tinham morrido, então tinha mulher viúva com filho passando fome, eles davam alimento, eles dividiam a comida que eles tinham, né? Dividiam para... Tanto que hoje em dia, assim, ainda hoje os italianos são muito agradecidos. Muito agradecido pelos soldados brasileiros, pelo povo brasileiro. O soldado brasileiro é o povo mais caridoso, assim, que mais ajudava. Veja só, né? Mas dizem eles, que os outros, tinha exército de outro país que não ajudava, o americano dava o que sobrava e o brasileiro não, o brasileiro Repartia. dividia. Se jogar pedacinho de pão assim, Dividia o que o soldado tinha. é igual cachorro, aquele que mais queria pegar. Sim, aí Ele pegava repartia, aquele né? pedacinho e se repartiam. Olha só que legal, né? E para tomar Legal. água, quando eles achavam uma E pocinha... como é que ele fazia, Yara, dar uma pincelada, falar também sobre a batalha? Como é que as armação, tu lembra que o teu pai contava alguma parte? Ele não contava muito porque ele não gostava de lembrar. Não gostava de Ele Mas lembrar? achava- alguma história que eu Achava- ouvia, porque eu ia muito nos desfiles de 7 de setembro e tinha dia 8 de maio, que é dia da Vitória, e sempre fazia comemoração no quartel, então eu ia com ele contava as histórias, porque se juntaram, contava algumas histórias, Sim. mas eles procuravam sempre contar aquelas histórias mais alegres, É o que eu falei no começo da entrevista nossa, né? de fazer todo mundo rir, porque assim, ó, não sei se sabe, o hino da FAB, que é da aeronáutica, Sim, que teve na guerra, sim. Passei um carnaval em Veneza, né? Passei um carnaval em Veneza. Tu sabe um pedacinho? Passei. Eu não Mais lembro ou menos? mais. Não? Tenho mais 10. Mas tudo bem. Mas procurar tem. Agora me fugiu. Certo, Então, assim, porque eles passaram o carnaval lá, né? certo. Então, é bem. Legal. E Mas as histórias deles, eles puxavam sempre para usar mais alegre. Nunca Sim. uma coisa triste, sempre coisa Sim. mais alegre. sim. E outra, né? Muitos soldados, quando vieram de volta para sua terra, para o Brasil, né? Eles tiveram problemas físico, ou mental, como, por exemplo, o nosso vizinho, né? O seu João Borges, que ele ficou surdo.